Ouça uma palavra de fé com o pastor Romney Cruz. Seja abençoado. Deus vai falar ao seu coração. Para o nosso coração. Eu estava um dia desses meditando e eu vi uma imagem como essa na internet. E quando eu vi essa imagem, me veio algo à mente. Eu fiquei olhando para ela alguns minutos. Vocês estão vendo ali que tem um gnu no ar e a leoa está pegando esse gnu, né? Ela está se apoderando, tomando posse, conquistando, porque ali é alimento dela e para toda a sua turma de leões e leoas. Muitos outros vão se alimentar daquela conquista. E vão se alimentar por muitos dias. Mas aquela conquista ali é um ser vivo. Que também tem família, filhos, filhotes, etc, etc, etc. E aí? Um mata e outro morre? Quando a gente olha para a cadeia alimentar, a gente não vê justiça não, né? Porque os filhos do gnu vão chorar a morte do papai ou da mamãe. E o pensamento que me veio foi o seguinte: na savana, todos os dias, todos acordam com o mesmo pensamento. E esse pensamento é: eu tenho que correr. Ponto final. Porém, uns correm para fugir, outros correm para conquistar. É uma corrida com duas motivações. O gnu acorda pensando: eu tenho que correr hoje, porque senão o leão me pega. A leoa, né? Porque o leão fica descansando. A leoa, a águia, a pantera, o tigre, qual seja o predador, acorda com o mesmo pensamento: eu tenho que correr, porque eu preciso conquistar. Isso funciona assim também na nossa vida, sabia? Todo dia a gente acorda tendo que correr, eu e você. E nós, animais racionais, que não fazemos parte desse sistema alimentar, graças a Deus por isso, porque eu não gostaria de ser comido por nenhum animal, nem ter que comer nenhum animal cru. A gente até come uma picanha assada, né? Mal, bem, tudo bem. Mas a gente não faz parte disso. Mas a gente tem uma corrida na vida. E nós somos racionais. E nós podemos escolher qual a nossa identidade. Ele não. O gnu sempre vai ser presa. E a leoa sempre vai ser predador. Então um vai correr para conquistar e o outro vai correr para fugir. Você e eu podemos escolher. Nós vamos correr para fugir ou nós vamos correr para conquistar? Essa identidade, esse caráter, nós podemos construir dentro de nós. Eu quero que você avalie a sua vida. Qual a corrida você tem corrido? Qual a corrida você corre quando você vai para o seu trabalho? Você vai conquistar? Ou você vai fugir? Fugir de um problema, fugir de uma situação, fugir de uma crise financeira. Claro, muitos trabalham para suprir a sua casa, mas estão lá no seu trabalho como verdadeiros fugitivos. Quem está no mercado de trabalho, ele sabe do que eu estou falando. O cara está lá na empresa, ele faz o que ele tem que fazer, e se pedir para ele fazer uma vírgula a mais, ele quer ir na justiça do trabalho. E hoje eu conversava com o Marcelo e nós discorríamos sobre isso. E eu falava: Marcelo, eu certa vez fui para São Paulo trabalhar e eu tinha o título de gerente da empresa, mas só tinha eu de funcionário e a pastora Dani. Então eu lavava o banheiro com a mão cheia de cloro, carregava a caixa no estoque, tirava a camisa, estava lá suado. Aí o telefone tocava, o cliente queria marcar uma reunião. Eu lembro que eu ia no banheiro, abençoados lencinhos umedecidos da patroa, limpava o suor, vestia a camisa e ia para a reunião como gerente. Mas eu era o gerente, eu era o faxineiro, eu era o peão, eu fazia tudo. Porque eu queria conquistar. Eu nunca trabalhei por salário.
Salário é consequência, dinheiro é consequência. Eu nunca medi hora de sair, hora de chegar. Nem quando eu trabalhava no privado, no secular. Quando eu vim para o ministério, então, aí que é 24 horas mesmo. Glória a Deus por isso. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, para as pessoas que a gente convive, as pessoas estão trabalhando, ganhando o seu salário daquilo que estão fazendo e amaldiçoando e cuspindo no prato que come. Por quê? São presas. Estão fugindo de alguma coisa. Quando a gente decide conquistar, vem aquela expressão: tem sangue nos olhos. Não quer saber de hora extra. Você quer saber de fazer a coisa acontecer. Isso é um caráter. Nós não podemos entrar no campo do jogo da vida para defender um resultado de empate. Nós não podemos entrar para não perder. O time que entra para não perder no jogo, ele joga na retranca. Né, Dinho? Você que entende de futebol. Mas quando ele entra para ganhar, ele vai para cima e ele ganha. O Brasil entrou no campo com fatídico Alemanha em 2014 para segurar o resultado. Tá aí o resultado, até hoje na cabeça da gente. 7-1. Quando a gente tenta segurar, a gente perde. No caráter da vida, a melhor defesa é o ataque. No caráter espiritual, a melhor defesa é o ataque. Se você é presa, Satanás vai ser seu predador. E ainda que você pule alto, uma hora ele te pega no ar. Você tem que ir para cima do diabo. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso significa, a igreja é predadora, Satanás é presa. Vamos para cima dele. E esse é o espírito que Deus quer colocar dentro de nós. Existe um ditado popular errôneo em todos os seus sentidos. Uns dizem: eu estou correndo atrás do prejuízo. Aí outros dizem: eu não estou correndo atrás não, eu estou correndo na frente. Mas na vida de quem teme a Deus, não existe prejuízo, existe propósito. Então nós não estamos correndo por prejuízo, nós estamos correndo por propósito. E nós estamos correndo atrás da nossa conquista. Olha o que diz o livro de Salmo, capítulo 18, versículos 35 a 37. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustenta, e a tua clemência me engrandece. Alargas o caminho diante de mim, e os meus pés não resvalam ou não vacilam. Persegui os meus inimigos e persigo os meus inimigos e os alcanço. Não volto senão depois de os ter consumido. Parece um paradoxo o contexto de Mateus, que diz que apertado é o caminho, estreita é a porta. Mas são enfoques diferentes. Esse caminho que o salmista está falando é o caminho da vida. E a vida quer nos apertar por si só. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles expandem o seu caminho. Sabe? Aquele que confia no Senhor expande as suas limitações psicológicas, existenciais, sociais, humanas. Expande. Ele vai para cima. Ele vira a mesa pela fé no Deus que tudo pode. Nós não podemos servir a um Deus tão grande e ter uma vida medíocre, pequena e miserável. Desertos, provas, tribulações, isso existe, mas é passageiro. Porque contexto da vida de quem ama a Deus é uma vida de paz e de bênção. Não importa quanto tem, importa que o que tem é suficiente para manter a sua vida emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Então, meu amado, eu quero te dizer uma coisa: o inimigo, ele quer fazer você uma presa, ele quer te colocar num canto. Ele quer te acuar, ele quer botar o dedo na tua cara e fazer aparecer um filme dos seus pecados na sua frente e falar: você não é digno da glória de Deus porque você fez isso, você prostituiu, você roubou, você bebeu, você teve uma postura homossexual, você fez isso, fez aquilo. E sabe o que você faz com isso tudo? Bate na mesa e fala: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado.
Viu como é que vira a postura? E aí aquele que estava rugindo para você, ele se torna o gatinho medroso. Porque o que é qualquer pecado que você possa cometer, que eu possa cometer, diante do sangue daquele que nos purifica e nos justifica? Alguns banalizam a graça, isso é loucura. Mas porque alguns banalizam, a graça não deixa de ser graça. O sangue de Jesus te faz vencedor, independente da sua vida. Você precisa ter fé. E claro, arrumar a sua postura. O inimigo vai manipular a sua mente. Mas Deus quer te fazer um perseguidor do seu inimigo. Deus quer construir em você um problema para o diabo. Lá vem esse cara. Esse cara avacalha o meu esquema. Sabe o que tem que ditar, ou quem tem que ditar o ambiente dos lugares onde você vai? Você, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Eu fico chateado quando eu aconselho algum discípulo, quando alguém me liga, conversa comigo, falando: ai, o clima lá em casa está tão pesado. Lá no meu trabalho eu entro, parece que cai uma tonelada nas minhas costas. Aí já começa a colocar a culpa na religião dos outros. Porque lá tem um espírita, porque lá tem um não sei o que, porque lá tem uma vela no canto, porque lá tem um não sei o que. Ei! Cada um tem o direito de ter a religião que quer. Se o cara quer ser espírita, que ele seja espírita. Se ele quer acender o incenso dele no escritório, que ele acenda. Abra sua Bíblia do lado, meu irmão. Nós não temos que atacar a religião de ninguém, não. Se a sua religião é poderosa, é o Espírito que está em você que vai convencer o pecador, não é o seu discurso. Quem é um cheirinho de incenso para ofuscar a fragrância do bom perfume de Cristo? Deixa o cara, deixa ele ser o que ele quer ser. Pregue com a sua vida. Use as palavras quando for necessário. Em vez do crente falar que o ambiente está errado, porque o cara está acendendo a vela preta por não sei quem, por preto velho, para não sei quem lá, é o cara que tem que falar: pô, esse ambiente está energizado demais, deve ter alguma energia aqui. Aí você fala: eu sei qual é essa energia, está em Moá, é o Holy Spirit, life and mind. É o Espírito Santo que vive em mim. Um dia desse eu estava andando na rua, o rapaz chegou. Estava eu, pastora Dani, da Saiev Brother, conversando. Aí o cara chegou, com um negócio assim, né, Das? Sacolinha na mão. Mas vocês são crente? Aí, falando desse jeito, aí, somos. Aí eu vi lá de trás, eu vi uma luz aqui. Eu estou doente, fiquei 3 anos internado, acabei de sair do hospital agora, estou arrebentado, o cara estava magro, que dava dó. Eu não quero dinheiro não, gente, eu só quero uma oração. Eu vi que tem Deus em você, vocês oram por mim? Eu já meti a mão na cabeça do cara. E já mandamos fogo. É a luz de Deus. Queridos, nós somos a esperança dessa terra. Nós somos a camada de ozônio desse mundo, sabia? O buraco na camada de ozônio está dando aí câncer de pele, aquecimento global, derretimento das geleiras. O mundo está em caos porque pareceu um buraquinho lá. Sabe por que o mundo, conceitualmente, psicologicamente, socialmente, ainda existe? Porque tem a igreja de Jesus. Tira a igreja de Jesus da terra para você ver. Tira. Então nós temos que nos posicionar onde Deus quer. Mas hoje você pode ter vindo para esse culto desanimado na sua fé, se sentindo na presa mesmo, com os predadores do seu lado. Esse é o teatro de Satanás, esse é o papel dele. O seu papel é desmascará-lo. E eu vou te falar o que Deus quer fazer com você. Está aqui em Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Aplauda o Senhor por isso. Não é pecado estar cansado e sobrecarregado e abatido. Não é. Não é pecado aguentar os pesos da vida. Não é. Mas é falta de inteligência continuar nessa situação. Tendo um Deus que te ergue. Tendo um Deus que te levanta. Tendo um Deus que te põe de pé. Porque Ele não sabe o que é cansaço, abatimento e prostração. Ele é vencedor. Deus sempre foi predador. Satanás quis ser predador e fazer Deus de vítima lá no céu. Pegou um terço dos anjos, falou: vamos fazer um boicote, vamos derrubar o cara do trono. Deus descobriu o enredo de Satanás, falou: Lúcifer, fora, vai, go, vaza, e toda a corja com vocês. Mas peraí, era Lúcifer, o anjo de luz, o príncipe do céu. Naquele momento Deus podia ter se tornado uma presa, ido para o quartinho escuro, tomar um diazepam, falar: eu quero dormir agora porque meu filho me traiu. Não, Deus não virou presa, Deus virou predador. Sabe o que predador faz? Ele conquista. Deus falou: Lúcifer me traiu, eu vou criar um melhor do que Lúcifer. Só que nesse que eu vou criar agora, eu não vou fazer, eu vou me colocar nele. E aí Deus cria o homem do pó da terra e libera Ruach, o Espírito de Deus. O sopro que está dentro de você. Você está respirando, é porque Deus está aí, ó. E aí o homem agora tem Deus dentro dele. E Lúcifer só piorou a situação. E aí ele falou: tem que derrubar esse cara, porque ele tem tudo que eu queria. Ele tem Deus. E Lúcifer queria ter Deus. Essa é a postura do predador. Ele toma pancada, mas ele levanta maior do que quando ele tomou a pancada. É caráter, gente. E caráter a gente constrói pelo que a gente acredita. Se acredita em Deus, então você é mais que vencedor. Saia do lugar que limita a sua visão. Ruja para as circunstâncias da vida. E olha que ele fala: ele faz com que aqueles que esperam nele voem com asas como águia. Deus é detalhista. A águia é um dos predadores mais precisos que existe. A 8 quilômetros de altura, ela enxerga um peixe com 8 centímetros debaixo do espelho d'água. Está dentro d'água, ela vê lá de cima. Por quê? Presa que é a vida boa, sombra e água fresca. O peixinho está lá nadando na sombra da água cristalina. A águia está a 8.000 metros de altura, já está vendo a conquista dela lá embaixo. E ela vem no voo certeiro. E ela pega o peixe. E antes do peixe se dar conta, ele já está no estômago dela, nadando no seu suco gástrico. E Deus quer fazer de você águia. Ele tem um processo para isso. É implantar em você o caráter dele. Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Quem colocou esse copo aqui é corajoso, hein? É corajoso. É porque eu sou grande, não é porque eu sou desastrado, amém? Presta atenção. E cada um tinha 4 rostos. O primeiro rosto era rosto de querubim. O segundo rosto, rosto de homem. O terceiro rosto era rosto de leão. E o quarto rosto era rosto de águia. Aqui é a descrição do maravilhoso ser das 4 faces. Essa tradução não está muito legal, porque no primeiro, onde ele coloca rosto de querubim, nessa tradução atualizada, na verdade, do original hebraico é rosto de rinoceronte, touro, boi, um animal forte. Então, como a característica é forte, o tradutor coloca ali querubim, porque querubim é anjo forte.
Mas a melhor tradução, algum de vocês deve ter aí dela, a King James e outras, por aí vocês vão achar touro na tradução. Aqui nós temos 4 faces, repita comigo, 4 faces. O que significa isso? Característica quadrilateral em um. Quando você olha para o Evangelho de Jesus, você vai ver essa característica quadrilateral em todos os lugares. Parabéns para a Aimee Semple McPherson, que fez a igreja do Evangelho quadrangular, porque ela entendeu essa pegada. O tabernáculo é quadrado, a Jerusalém celestial é quadrada, temos 4 evangelhos na Bíblia e por aí vai. Olha para o número 4, você vai ver ponto de equilíbrio perfeito, caráter perfeito. Então esse ser, ele tem rosto de touro, rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão. E Deus quer colocar essa característica quadrilateral em todos aqueles que creem nele. Quem está entendendo, fala amém. Isso é uma revelação do caráter espiritual. Jesus é o cumprimento disso. Quantos evangelhos falam a respeito de Jesus? Eu já dei aqui a cola para vocês. Agora fala para sair na gravação lá. Quantos evangelhos falam a respeito de Jesus? É forte, igreja. Quantos? 4. Mateus, o primeiro, apresenta Jesus como leão. Qual a característica de leão? Governo. Em Mateus, Jesus aparece como rei. É um menino que nasce recebendo presentes como filho de rei. E você vai ver em todo o livro de Mateus, Jesus apresentado como rei. Porque em Mateus, Jesus é apresentado com a cara de leão. Primeiro predador. Segundo predador, Marcos. Marcos representa a força de Jesus. Quando você lê o livro de Marcos, você vai ver Jesus lidando com situações de fraqueza e apresentando força. E no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como touro, como rinoceronte, como essa fera super musculosa. Segundo predador. Terceiro predador, Evangelho de Lucas. Jesus é apresentado como homem inteligente. Em Lucas nós temos Jesus contando inúmeras parábolas, Jesus apresentando soluções extremamente inteligentes. A história de Jesus sendo apresentada com uma riqueza de detalhes, usada por um cientista, um médico que descreve, que é o Lucas. Terceiro predador, homem. Eu e você somos predador. Homem inteligente. Pensa, meu irmão. Tem um parêntese aqui. A nossa cultura e a nossa educação ocidental, ela inverteu um princípio. Ela chama memória de inteligência. Memória, capacidade de armazenar dados. Como é que são feitas as provas nas nossas escolas? O professor dá o conteúdo, você decora, você aprende, você recebe, e na prova ele te pergunta sobre o que ele falou, não é? Isso não é inteligência, isso é memória. A inteligência se mede na ausência de informação. Quando o ser humano, sem a informação, ele resolve o problema. A inteligência é instintiva, é cognitiva, é influenciada. Então eu quero te dizer, querido, se você tem tirado nota ruim na escola, não quer dizer que você não é inteligente. Quer dizer que você não é disciplinado, não tem armazenado informações, é outra coisa. Mas inteligência é quando você está lá, pintou o pepino, você tem que resolver. O neném está lá, você é mãe de primeira viagem. Ele fez cocô, a panela de pressão está lá cozinhando feijão, o telefone está tocando, o celular está tocando, o chuveiro está caindo na água, você, meu Deus. E daqui a pouco, você resolveu tudo, ninguém te ensinou como fazia. Mamães de primeira viagem, isso é inteligência. Queridos, muitas vezes nós nos julgamos burros, porque nós fomos enganados desde que a gente era pequeno. Eles ensinaram pra gente que para ser inteligente, eu preciso ser melhor do que o que está do lado. Isso não é verdade. Para ser inteligente, eu só tenho que colocar a cachola para funcionar. E todos nós aqui somos inteligentes. Pense, pense, pense. E Deus vai te dar as ideias. Homem, o predador da inteligência. João, Jesus é apresentado como águia.
João fala do amor. E o amor é aquele que vê o que ninguém mais vê. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor nunca acaba. E Jesus em João, ele é apresentado como esse amoroso, que ora pelos que o traem. Águia. 4 predadores, investidos em um caráter, que Deus quer colocar hoje dentro de você. A corrida da vida, ela tem 2 circunstâncias, e continuo batendo na mesma tecla, quadrilaterais, para implantar o caráter em nós. Quais são essas 2 circunstâncias? A circunstância de vida e a circunstância de morte. Eu vou ser mais claro. Quer ver uma pessoa parar de olhar a vida com banalidade e se preocupar com coisa idiota? Essa pessoa enfrentar uma doença terminal. Uma pessoa que enfrenta um câncer, ele inverte as prioridades da vida dele. Ele não come mais besteira. Ele não gasta mais o tempo com o celular, quando ele poderia gastar olhando no olho do filho. Ele não briga por idiotices, time de futebol, política, religião. Ele aprende uma frase: aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Uma pessoa que está quase morrendo, ela olha para os princípios eternos da vida. Eu já falei algumas vezes aqui do meu papai. E o meu papai, na situação de quase morte, ele olhou para princípios da vida. 4 ou 5 dias antes de morrer, ele me disse o seguinte: meu filho, eu realmente me converti. E eu não vou poder ser o que Deus queria que eu fosse, mas que você use toda a sua vida para ser o que Deus quer que você seja. E 4 ou 5 dias depois ele morreu. E eu tenho 40 anos de presença de Deus, de igreja, de vida com Deus, passando bons e maus momentos, sabendo sempre que a igreja é o melhor lugar para que nós possamos estar. E quero chegar nos 80, 90, se Deus assim me permitir, com a mesma energia, pregando a palavra de Deus. Ah, como eu quero isso. Como eu quero. A quase morte te faz se tornar predador, entendeu? A quase morte te faz não preocupar mais com dinheiro, te faz mais não preocupar com tantas coisas que a gente com saúde se preocupa, não é verdade? Só que a quase morte muitas vezes leva para a morte. E a maneira certa de receber o caráter de Deus não é passando pelas piores situações da vida. Converter no hospital com leucemia, joia, vai para o céu, mas não é inteligente. É bom converter, é bom servir a Deus na juventude. Jovem, lembra do seu Criador no dia da sua mocidade, quando tem gás para correr, para subir, para descer, para gastar os seus dias na presença de Deus. Nós não podemos fazer a coisa certa da forma errada. Nós temos que fazer a coisa certa da forma certa. E tem um exemplo aqui no livro de 2 Reis, que eu acho muito interessante, e que, diga-se de passagem, envolve 4 jovens que entenderam a coisa certa da forma errada. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Dá um time aí, Luiz, que eu vou contextualizar. Tinha fome em Samaria. Samaria era uma parte de Israel. Os exércitos da Síria tinham cercado Samaria. E quando o exército cerca, ele não deixa entrar nem sair comida, nem comércio. O povo de Israel estava passando tanta fome, que uma mulher chegou para outra mulher e falou com ela assim: amiga dessa, não precisa de inimigo. Amiga, seu bebê está aí, vamos cozinhar ele, vamos comer ele, amanhã a gente come o meu. Lê no livro de 2 Reis, capítulo 7. Aí a amiga pega o bebê dela, cozinha, e elas cometem canibalismo, porque não tinha comida em Israel. Aí quando a outra amiga falou: agora vamos comer o seu, ela fala: nananina não, vazou com o neném. Aí ela foi reclamar com o rei. O rei ficou maluco. Miséria, loucura. Aí o profeta Eliseu fala: amanhã vai ter isso aqui, ó.
tirou o texto ali, né? Um ciclo vai comprar 2 medidas de farinha. 2 medidas de farinha era comida. Amanhã, por essas horas, haverá 1 medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. 1 medida de farinha e 2 medidas de cevada. Pensa aí numa porçãozinha de arroz com feijão que dá para alimentar uma família de 5. E um ciclo de prata equivalia a R$2. Restaurante popular, não é não, pessoal? Restaurante popular. O rei falou para o profeta: você está maluco? Nós estamos fazendo canibalismo. Vai comer a refeição com R$2. O profeta deu o recado dele. Recorte. Versículos 3 e 4. Agora entra a figura dos 4 que entenderam certo da forma errada. Ora, 4 homens leprosos. Quantos? Homens leprosos. Estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. Se ficarmos sentados aqui, também morremos. Vamos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Os caras estavam doentes, os 4, leprosos. Qual que é a esperança da lepra, gente? Que daqui a pouco os ratos estão comendo seu corpo e você não está sentindo. Lepra perde a sensibilidade toda do corpo. É terrível. Eles estavam na porta da cidade porque não podiam entrar na cidade. Eram marginalizados. Eles iam morrer ali. E aí, quando você vai morrer, não custa tentar viver, custa? Então um falou para os outros: gente, nós vamos morrer aqui. Se a gente entrar na cidade, a gente morre lá que tem fome. Se a gente ficar aqui, a gente morre porque a gente está leproso. Vamos para o arraial dos assírios. Quem sabe a gente peça clemência na nossa vida e eles nos deixem viver. Por estarem quase mortos, eles decidiram lutar pela vida. E aí não vou ler agora por causa do tempo, mas depois você lê esse capítulo 7 de 2 Reis. Eles foram para o arraial das Sírias de noite. Para quê? Para que os sírios não percebessem as feridas. E quando eles chegam no arraial da Síria, não tinha ninguém lá. Tinha comida à vontade. Pensa aí, os sírios gostavam de uma carne, hein? Pensa aí, porco assado, boi assado, leitão assado, tudo assado. Tinha roupa, tecido, tinha perfume, tinha ouro, tinha prata, tinha riqueza. E o texto diz: Deus fez os sírios ouvirem uma marcha dos exércitos de Israel, enquanto os 4 jovens desciam. E por isso os sírios abandonaram o seu arraial, deixando tudo para trás. A palavra tinha sido liberada, não tinha? Os leprosos não tinham ouvido a palavra. Eles só decidiram viver. Existe uma voz profética liberada sobre as nações, esperando pessoas que decidam viver, para que neles o davar, a palavra criativa de Deus, possa se cumprir. Ah, querido, Deus tem para você governo, inteligência, força, precisão. E talvez você está aí com o braço cruzado, esperando as coisas acontecerem. Mova-se em direção a Deus. As maiores empresas dessa cidade estão aqui agora. Os melhores postos de governo estão aqui agora. Os melhores postos da arte, seja música, seja teatro, seja cinema, seja desenho, seja pintura, seja moda, estão aqui agora. Os melhores postos da educação estão aqui agora. O melhor da terra está aqui agora. Onde estão os disponíveis a terem o caráter de Deus? Saia do canto. Deixa de ser presa. Vai fazer o vestibular. Vai pro Enem. Vai levar o currículo. Bota a mão no lugar da doença. Deus tem o melhor para nós.
Só que a Bíblia não fala se esses caras foram curados. Ela fala que eles voltaram para Samaria e falaram: gente, tem comida. E os caras não acreditaram nele, eles falaram: tem comida. E daqui a pouco um acreditou, e o rei acreditou, e mandou os caras lá orarem. E eles viram as peças de roupa e a joia dos assírios desperdiçadas, jogadas fora no meio da estrada. E 35 mil pessoas mais ou menos que estavam em Samaria entrou no arraial da Síria e teve festa, e tinha tanta comida, a lei da oferta e da procura, que uma refeição para 5 foi vendida por R$2. Todo mundo tinha para comprar. E a palavra de Eliseu se cumpriu. A coisa certa aconteceu. E os 4? A Bíblia não fala se eles foram curados, mas eles foram usados por Deus. Eu quero ser usado por Deus para curar. Eu quero ser usado por Deus para transformar. Eu não quero ser usado só para levar a bênção. Eu quero experimentar a bênção. Mas tem 4. Diga comigo de novo: 4 jovens, saudáveis, que fizeram a coisa certa, da forma certa. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 11. Já derramei a água, tá vendo? Culpa da Carla. Marcos 2. Vamos ler esse, presta atenção nessa leitura, pessoal. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponta de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por quantos? Fala forte. Você acha que é coincidência? Segue o texto. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim esse homem e blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os seus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A Bíblia não diz se aqueles 4 leprosos foram curados ou não, mas a Bíblia diz que esse aleijado foi curado pela fé dos outros. A Bíblia não diz pela fé do aleijado ele foi curado. A Bíblia diz: e Jesus, vendo a fé dos 4 saudáveis, curou o aleijado. Gente, isso para o mundo é loucura, não é? Isso é postura de preso ou de predador. Não tem jeito de entrar com a cama aqui. Eu subo no telhado com a cama de um aleijado. Gente, hoje em dia tem andaime. Naquela época não tinha, não. Como que esses meninos subiram uma cama no telhado? Fala para mim. Se não tem jeito, eu faço T. Eu lembro que quando eu morava em Minas, o Aécio Neves foi fazer o aeroporto de Confins. E a opinião pública, metendo pau, disse: não tem nem estrada para chegar naquele elefante branco. 52 quilômetros do centro de BH lá. A pista estreitinha, você demorava 4 horas para chegar. O Aécio respondeu para a Globo assim: se não tem estrada, eu faço estrada, mas eu vou inaugurar o aeroporto. Falta de estrada não é problema. E o cara mandou máquina, abriu aquele negócio. Hoje você vai lá no aeroporto, pista, 4 para ir, 4 para voltar, até o centro de BH. Estou defendendo a Aécio politicamente não, estou usando um exemplo, tá, gente? Não confundam as coisas em cenário de política. O predador faz acontecer. Uma vez eu estava trabalhando e o HD da minha máquina queimou. E eu tinha tirado mais ou menos 300 notas fiscais
parcelado de 3 vezes. E eu iria pegar o relatório do meu sistema para fazer os boletos bancários. Eu fiz as 300 notas fiscais que eu precisava colocar o material na rua. Mas eu não tinha feito nenhum boleto. Então eu precisava daquele relatório para entrar no sistema do banco e só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Meu HD queimou. Mais ou menos R$1,5 milhão faturado. Se não manda boleto, não tem arquivo remessa, não tem arquivo retorno. Eu falei, meu Deus, eu vou precisar pegar esses arquivos fiscais. Já viram arquivo fiscal de nota fiscal de impressora matricial? As letrinhas tudo embolada. E como eu precisava soltar o negócio, vocês acham que eu preocupei com isso? Eu não entendi nada que estava lá. Eu peguei meu computador, levei na assessoria da IBM lá em São Paulo. Veio um japonesinho, pegou meu computador, falou, vou fazer diagnóstico. Levou lá para dentro. Ficou 3 horas. E eu intercedendo, falando em língua, intercedendo, cantará a bateria. Aí o japonesinho voltou, seu Ronei, lixo. Falei, não pode, lixo. Fiz todos os diagnósticos. Seu HD queimou em todas as trilhas. Lixo. Eu falei, não pode. Ele virou as costas como todo japonês. Técnico. Me deixou falando sozinho. Eu peguei meu computador, pus dentro do carro e fui orando na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, até chegar no escritório. Eu lembro disso como se fosse hoje. Falei, Deus, o Senhor tem que me salvar, porque eu vou perder emprego. Meu chefe vai mandar um facão aqui para cortar minha cabeça. Não tem solução para esse negócio. R$1,5 milhão, Senhor. Em 2002, era mais dinheiro que hoje. O Espírito Santo falou, arranca essa HD daí, pega outra máquina e coloca. Se eu fosse vítima, eu ia chorar, não ia? Glória a Deus que Deus me deu espírito de predador. Eu abri o computador, despluguei o HD, fui lá na outra sala, pedi a menina das vendas para me dar o computador dela, que era a mesma configuração. Abri o computador, liguei os plugs. E naquele momento, apertei o botão, iniciando o Windows. O computador funcionou. Eu abri, tirei o relatório, fiquei pulando igual cabrito dentro daquele escritório, falando em língua estranha. Os funcionários não entenderam nada. Eu liguei para o japonesinho e falei, você acredita em milagre? Não, eu acredito na ciência. A partir de hoje você vai acreditar, o meu HD está funcionando. Isso é mentira, seu Ronei. Então você vem cá, você vai ver e você vai aceitar Jesus. Ele não foi. Mas o milagre tecnológico aconteceu com o diagnóstico do técnico da IBM de 3 horas de avaliação. Gente, é com esse espírito que esses 4 saudáveis subiram naquele telhado para descer um paralítico. Você não tem que ter o espírito de presa. Você não tem que ir para a coisa certa da forma errada. Você não tem que achar solução quando a vida nessa terra acabar para você. Você precisa ter o espírito dos 4 jovens saudáveis, que embora não precisem de nada, sacrificam a sua vida para que os doentes recebam a cura de Deus. Se você acredita, aplauda o Senhor Jesus. Você tem que viver isso, meu irmão. Você tem que viver isso, minha irmã. Isso é evangelho de Jesus. Não se rende. Jesus foi predador até na cruz. Ele conquistou a vitória. Morrendo, ele falou para o ladrão da esquerda, hoje tu estarás comigo no paraíso. O cara estava arrebentado e salvando. E a gente muitas vezes está saudável com espírito de arrebentado. O que você escuta os jovens hoje dizendo é, não tem emprego. Quem disse que você precisa de emprego, meu irmão? Você precisa de trabalho. Ontem eu estava aqui, na esquina. Veio um senhor de mais ou menos uns 70 anos com a bicicleta, escrito uma placa com um certo fogão. Já deve ter visto ele por aí. Aqui em Itapuã tem um cara que o pé dele é aqui em cima da coxa. A perna dele é assim, ele anda assim, com a caixinha de picolé pendurado na cintura. Quem já viu ele por aí? E aí, jovens de 18, 19 anos, cheio de energia, gastando videogame. Você é presa, meu irmão. Vira predador, senão você vai estar com 40 e a sua mulher trabalhando na Garoto para sustentar sua casa. Nós não precisamos de emprego, nós precisamos de coragem.
tá ali, ó, de terno e gravata, passa o dia inteiro na praia com caixa de empada e anda de Mitsubishi. Tu és predador, varão. Você conhece o vendedor de empada? Aquele que canta na Praia da Costa? Conheço, o cara tem Mitsubishi, 2 casas próprias. E a gente tem tudo na mão. Uma geração tecnológica que vive no Facebook. Não consegue fazer uma lojinha virtual para vender, seja lá camisa, seja lá o que for. E está procurando emprego. Aí vai casar, e o pai vai dar o terno, e o pai vai dar a lua de mel, e o pai vai dar, e o pai vai dar, e o pai vai dar. E também responsáveis são os pais, que não botam esses passarinhos para fora do ninho, e falam, vai lutar. Está aqui um predador, que ganhou uma casa pronta e falou, não quero, porque eu quero Deus. Você mesmo, Jadir. Eu quero Deus. Gente, o nosso problema não é crise. Nosso problema é caráter. Uma corrida, 2 motivações. Uma corrida, 2 motivações. Qual a sua? Qual a sua? Embora a palavra do Espírito Santo corte nossa alma, ela propulsiona o nosso espírito para o lugar de mais que vencedores. Você não pode passar necessidade, porque necessidade quem passa é presa. O predador faz acontecer. O predador resolve. O predador tem fé. O predador tem um caráter. E com uma pegada dessa e a unção do Espírito Santo, o mundo é transformado pela glória de Deus. Eu quero finalizar em Deuteronômio capítulo 28, versículo 6. Pastor, meninos do louvor, já pode pegar aí, por favor. Deuteronômio 28, 6. Bendito será quando entrares, bendito será quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Feridos diante de ti, Deus vai entregar os seus inimigos. O maravilhoso ser das 4 faces está nesse lugar, para te fazer perseguir os inimigos. Seus inimigos não são carne, não são sangue, são potestades e principados, que querem te prender na postura de presa. Mas o Rei dos Reis quer te fazer voar como águia, te dar espírito de predador, implantar em você o caráter quadrilateral. Governo, repita comigo, governo, força, inteligência, precisão. Esse é o predador que você vai ser. Se fôssemos fazer um filme de Hollywood, ia ganhar dos incríveis, ia ganhar do Homem de Ferro, ia ganhar do Thor. Porque um cara que tem isso tudo no seu caráter, ele não atravessa, não é só a Bifrost, não. Ele atravessa, são os mundos físico e toca no espiritual. E o céu invade a terra. Se você acredita nisso, se coloque de pé nesse momento. Feche seus olhos. Leve seu coração a Deus. Como o apóstolo Paulo diz, da palavra é acompanhada de uma unção. E a unção que acompanha essa palavra é a unção de arrancar o covarde